Irã e Israel assinam um acordo de cessar-fogo aí. Segundo o próprio Donald Trump, e na sua rede social, Trust, ele acabou postando que os dois países chegaram a um acordo de cessar-fogo nas próximas horas. A OTAN promete fazer agora um investimento de até 5% do PIB de investimento em arma e armamento militar. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor João, professor de Geografia. E aí, nós vamos falar hoje sobre algumas notícias bastante interessantes aí. Posteriormente ao ataque que os Estados Unidos acabou fazendo, né, e algumas bases de enriquecimento de urânio, segundo o governo americano, foi realizado nesses dias aí, eles acabaram destruindo, né, principalmente a base lá de enriquecimento de urânio em Fordow, a principal base que estava funcionando no Irã. E aí, posteriormente, né, teve um outro ataque em Fordow, hoje, nessa segunda-feira, por parte de Israel, e o Irã acabou retaliando esses ataques recentemente aí, principalmente fazendo ataque nas bases americanas estadunidenses no Catar e no Iraque. E os Estados Unidos acabou fazendo meio que uma graça. O próprio Donald Trump falou que esse ataque não surtiu muito efeito. Dos 13 mísseis que o Catar acabou enviando aí, 12 foram interceptados. Só um acabou chegando lá na base e não teve, segundo o próprio presidente Trump, né, não teve um impacto tão grande assim. E aí, bora falar um pouquinho aqui sobre a OTAN, cara. A OTAN, o secretário-geral Marco Rutte, ele afirmou que agora na quarta-feira, os 32 países membros da OTAN vão se reunir, tá, no país de Gales, e eles vão assinar um tratado de que eles devem investir até 5%, tá, do seu PIB, da sua economia em armamento militar nos próximos anos. Vamos acompanhar uma fala aqui que eu anotei o aumento da despesa com a defesa da OTAN vai permitir que os aliados financiem um aumento de 5 vezes da capacidade de defesa aérea, a compra de milhares de tanques e veículos blindados e milhares de cartuchos de munição de artilharia, disse o chefe da aliança, Mark Rutte, na segunda-feira. Tá? Rutte descreveu o aumento como um salto quântico que é ambicioso, histórico e fundamental para garantir o nosso futuro e que vai conduzir a uma aliança mais forte, mais justa e mais letal. E aí ele acabou saindo aqui nesse site aqui, essa notícia na Euronews, que foi publicado hoje, e a própria Euronews também publicou uma outra informação bastante interessante, tá? Que a União Europeia vai revisar a questão dos acordos que ela fez com Israel, porque, segundo a própria União Europeia, tem alguns indícios, olha só que, assim, eu acho que canalice, né? Dizer que só existem apenas alguns indícios que Israel estaria cometendo algum tipo de crime de guerra, né, contra o povo palestino. Pessoal, o que tem de vídeo na internet, nas outras redes sociais, é um absurdo a quantidade de pessoas que estão passando fome, crianças e mulheres sendo mortas. Para vocês terem uma noção, acredita-se que 50 mil pessoas foram mortas nesse conflito, 2/3 delas mulheres e crianças. Mas alguns especialistas acreditam que esse número chegue até ser a 3 a 4 vezes maior o número. Ou seja, um número absurdamente alto de pessoas que foram mortas pelo exército israelense, e a União Europeia vem dizer que existem alguns indícios, pessoal. Isso é muito cara de pau, né? Cara, é incrível como a União Europeia está passando pano por uma situação dessa horrível e agora está preocupada em aumentar a sua quantidade de armamento. Por uma questão, eles estão até corretos, porque a Rússia, de fato, ela fez a intervenção militar, né? Atacou inicialmente a Ucrânia e a Ucrânia tem respondido com a ajuda da OTAN. A gente sabe que o Vladimir Putin não é nenhum santo e ele fez isso para tentar defender suas fronteiras justamente da OTAN, né? Desde a época da Segunda Guerra Mundial só expandiu suas fronteiras para o rumo do território russo e a Rússia se sentiu ameaçada. A verdade é essa. E a Europa nunca foi um território muito pacífico, sempre foi um território dotado de algum tipo de conflito. Mas já havia muitos anos que a gente não via nenhum conflito na Europa, apenas conflitos que foram exportados, principalmente durante a Guerra Fria ali, principalmente para os territórios do continente africano, da Ásia, da própria América Central e da América do Sul, como foi o caso das ditaduras no Brasil, a própria Guerra do Vietnã, teve agora os conflitos no Oriente Médio, tem também guerras que foram feitas na Ásia, né? Coreia do Norte versus Coreia do Sul, ou seja, o continente europeu, nesse período de pós-Segunda Guerra Mundial, ficou bastante tranquilo, vamos dizer assim. Mas o restante do mundo todo tempo pegando fogo. E agora que está tendo um conflito lá, estão voltando a falar né, em se armar. A verdade é essa. E aí, né, além desse conflito, a gente sabe que a Rússia é um parceiro do Irã.
E como os Estados Unidos acabou, né, atacando de forma efetiva o Irã, pode ser que exista uma possibilidade da Rússia, né, querer ajudar o Irã, né, nesse processo. Só que o Irã não tem uma capacidade militar tão gigantesca assim a ponto de conseguir fazer algum tipo de ataque severo que possa afetar de fato mesmo os Estados Unidos em seu território. Eles têm as bases americanas aqui, né, próximo principalmente do território iraniano, ali próximo do Estreito de Hormuz, nos países como Catar, o Emirados Árabes Unidos e outros países ali como a Arábia Saudita, né? O próprio Iraque que já tem base lá, americana. Mas aí o Irã não tem essa capacidade bélica tão gigante assim. Quem poderia afetar, né, o exército americano seria a própria Rússia ou também a China. Mas a China tem estado bastante neutra nesses conflitos aí que começaram desde a época lá de quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia e agora também no Oriente Médio, né? Segundo alguns especialistas, né, a Rússia parece que quer ficar ali meio que à mercê desses conflitos que ela faz, mas que a China, exatamente, ela está tendo esse papel mais que meio que diplomático, né, mas de não se interferir, né? E alguns diplomatas chineses já falaram que a China é uma nação de 5 mil anos. Então, todas essas nações, esses estados-nações novos vão passar e a China vai continuar, né? Por isso que eles afirmaram aí. Então, agora bora ver também uma outra notícia aqui que saiu nos sites aqui da Ásia, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa questão, né? Não só ver o ponto de vista dos jornais ocidentais, mas também dos jornais fora do eixo principal, né? Então, a Coreia do Norte e a Rússia estariam ali meio que conversando sobre a utilização de alguns materiais, né, de armamentos, troca de vendas de armamentos militares, segundo noticiou aí o Asian Times, né? Que é um jornal bastante grande lá no continente asiático. E aí, a questão do continente africano, que vai sofrer com esse processo de... Se for escalado esse conflito, né, o continente africano vai sofrer, né, alguns sobre a situação da importação que ele faz de petróleo, né, com o Irã, principalmente, que é um grande exportador de petróleo para o continente africano. E aí pode ser que alguns países sofram mais rapidamente do que outros, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil, nesse contexto, ele tem uma produção de petróleo elevada, tem a Petrobras, que é uma empresa gigantesca, né? Que consegue ali manter o nosso estoque de petróleo por um tempo. Mas no caso de países africanos, eles não têm toda essa infraestrutura, nem de importação, nem de exportação, o que complica muito esses países. Ou seja, eles são mais voláteis à mudança do valor do petróleo, né, no mercado internacional, que tinha uma previsão de chegar até $90 se esses conflitos fossem escalados nas próximas semanas, o que ainda é muita incerteza. Ou seja, dentro do mercado internacional existe muita incerteza com relação a muitas coisas, o papel dos Estados Unidos na ajuda do conflito com Israel, se a Rússia e a China vão intervir ajudando o Irã ou não, se realmente a União Europeia vai fazer algum tipo de sanção com Israel, que eu acho bem difícil, apesar de falar isso, eu acho muita falácia, né? E a própria questão do Irã, se ele realmente vai continuar esse cessar-fogo que, como o Donald Trump falou. Se for, serão nos próximos algumas horas, mas eu acho que o próprio Irã ele vai buscar meio que, né, uma folgazinha para se reorganizar, para tentar fazer uma nova estratégia militar, porque o Irã é uma potência militar, né, no Oriente Médio, vai buscar se reorganizar nesse sentido. E esse cessar-fogo, justamente, eu acredito que seja para o Irã, né, meio que puxar um gás para poder voltar novamente o conflito com Israel. Eu acredito que seja isso. Beleza? Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue nosso canal, deixa o seu like, comenta, tá? Porque a gente sempre busca trazer conteúdos aqui de forma diária, né? Dentro do contexto geopolítico, econômico, dentro dos países do norte e do sul, e ter a nossa opinião, né? Ver como é que a gente consegue enxergar de forma diferenciada esses conflitos, né? Por um olhar geográfico a partir do sul global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o nosso perfil. Um abraço e até a próxima.